Você sabia que a Guerra Civil de Moçambique foi uma das mais sangrentas na história contemporânea? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer os motivos deste conflito. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Motivador Antônio. Falo da África e Moçambique, especialmente na cidade de Londres. Hoje iremos falar sobre, vamos falar sobre a Guerra Civil de Moçambique dos 16 anos. Hoje vocês irão saber por quais motivos que existiu a Guerra de 16 anos que matou muita gente em Moçambique. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Você sabia que a Guerra Civil de Moçambique foi uma das mais sangrentas na história contemporânea? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer os motivos deste conflito. Guerra Civil de Moçambique ocorreu em 1977, após 2 anos de independência em 1975. Os principais intervenientes da guerra foram a Frente de Libertação de Moçambique, liderado pelo então presidente da República Samora Moses Machel, e o Movimento da Resistência de Moçambique, dirigido por André Machangaíssa e posteriormente por Afonso Dhlakama. Estima-se que 1 milhão de moçambicanos morreram durante a Guerra dos 16 anos em um país que em 1990 tinha uma população estimada em 14 milhões de habitantes. Embora Moçambique estivesse sob influência portuguesa desde o século XV, o domínio colonial sistemático só se enraizou no início dos anos 1900. Com o declínio do tráfico de escravos, Portugal estabeleceu plantações de açúcar e algodão no país, desenvolvendo uma indústria têxtil. A produção não foi sucedida e a economia de Moçambique tornou-se dependente das remessas de trabalhadores migrantes e do trânsito de mercadorias no litoral e Oceano Índico. O país foi dominado pelas companhias britânicas e outras concessionarias estrangeiras na África Austral nos primeiros anos do século XX. Em 1951, Moçambique tornou-se numa província ultramarina portuguesa que, ao contrário das outras autoridades coloniais da época, afirmou que não queria descolonizar. Aqui é Portugal, aqui é Portugal. E essa afirmação foi estampada na prefeitura da capital Lourenço Marques, atual Maputo. Ao longo do tempo, Moçambique foi caracterizado pelo racismo, tendo provocado revolta aos cidadãos nativos, que levou à criação da Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, em 1962, fundada por Eduardo Mondlane. Em 1964, com a ajuda radical árabe da Europa do Leste e da China, a organização lançou uma luta armada contra o regime colonial português. Com o decorrer dos anos, o movimento sofreu lutas políticas internas que resultaram em derrame de sangue. O partido tornou-se desequilibrado em 1969 com o assassinato de Mondlane na Tanzânia, em Dar es Salaam. Apesar dos problemas persistentes internos, o novo líder Samora Moses Machel consolidou rapidamente o controle da organização. Com a expansão da FRELIMO nos finais da década de 1960 e das suas fortalezas perto da fronteira com a Tanzânia para a província de Tete, o Noroeste golpeou psicologicamente aos portugueses. Em resposta, os colonos lançaram a Operação Guardian Knock em 1970, a maior ofensiva completa com táticas para responder contra-ataques. Durante o cenário, os povos rurais foram tratados de uma forma severa. Cortar os dedos, eu pergunto, por que tinham que fazer isso? Muitos deles foram realocados para rigidamente controlados nas aldeias. Foram criados comitês dinamizadores com o exercício de poderes de implantação de autoridade nas comunidades tradicionais, nas áreas rurais, introduzindo moradores urbanos para a reeducação dos povos.
No terceiro congresso do Partido Frelimo, em 1977, foi transformado em um movimento marxista-leninista com a missão de liderar, organizar, orientar e educar os povos moçambicanos, transformando desta forma em um poderoso instrumento de destruição do capitalismo e a construção do socialismo. O país recebeu o apoio soviético militar essencial. Apesar do seu histórico de governação correta, certos grupos receberam tratamento preferencial sob a administração. As tensões se agravaram em algumas áreas rurais, grandes propriedades abandonadas pelos portugueses receberam grandes investimentos, enquanto que a produção camponesa para o consumo local decresceu imediatamente. Foi uma coisa que nunca mais posso esquecer. A Renamo efetuou incursões em vilas e cidades mais pequenas, recrutou civis para se juntar ao seu exército, incluindo menores obrigatoriamente. A organização impôs o sistema Ganária, segundo o qual aldeões eram obrigados a produzir alimentos, transportar mercadorias e munições. As mulheres das aldeias eram obrigadas a ceder o seu lado feminino. Massacres e tudo de desumano era a característica da guerra que fazia o povo sofredor. A 19 de outubro de 1986, o presidente Samora Moses Machel morreu em um acidente na fronteira da África do Sul. A rivalidade política persiste na atualidade, mas reduziu o nível do impacto após a assinatura dos acordos a 4 de outubro de 1992. Desta forma, as famílias arruinadas, as perdas irreparáveis ficaram na memória de um povo que o silêncio é o seu consolo. Este foi o vídeo de hoje. Até breve. Tchau.